Bom dia, oitavo! Na aula de hoje, nós vamos resolver o Organize as Ideias na nossa apostila de matemática, na página de número 62. Nesse capítulo, nós estudamos áreas e volumes de algumas figuras geométricas. Nós vamos completar esses quadros aqui com as expressões que indicam a área e também o volume de cada uma das figuras que já foram estudadas até agora. Então, vamos lá. É o retângulo. Então, quais são os elementos que nós temos? É a base e a altura. E qual que é a expressão algébrica que representa essa fórmula para encontrar qual que é a área, né? É a base vezes a altura. E agora no quadrado, quando eu quero calcular qual que é a área do quadrado, o que que eu faço? Eu multiplico também, né? Lado vezes lado, ou também seja a base vezes a altura, já que o quadrado tem 4 lados iguais. Então, quais são os elementos? O elementos é o L, né? Que seja os lados. Paralelogramo. Então, no paralelogramo, né? O que que nós temos? Quais são os elementos? Nós temos a base e nós temos a altura. Qual que é a fórmula, qual que é a expressão algébrica que nós utilizamos para encontrar qual que é a área? É a base vezes a altura. No triângulo, quais são os elementos que nós temos? Nós temos a base e nós também temos a altura. E qual que é a expressão algébrica que nós utilizamos aí para encontrar qual que é a área? É a base vezes a altura dividido por 2. E agora aqui no trapézio, né? Então, quais são os elementos que nós temos no trapézio? Nós temos a base menor e nós temos a base maior e também a altura. Qual que é a expressão que representa aí a área? Seria a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. No losango. Então, no losango, quais são os elementos que nós temos? Nós temos a diagonal maior, a diagonal menor. E aí, qual que é a expressão que nós utilizamos para encontrar qual que é a área? É a diagonal maior vezes a diagonal menor, isso dividido por 2. E agora no círculo, né? Qual que é o elemento que nós temos no círculo? O raio. E aí, qual que é a fórmula, a expressão que nós utilizamos para encontrar qual que é a área de um círculo? Π vezes raio ao quadrado. E agora, vamos completar essa tabela aí com os volumes. Então, olha só, aqui nós temos a imagem do cubo, né? Quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos as arestas. E aí, qual que é a expressão que nós utilizamos para encontrar qual que é o volume? É aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Agora, no paralelepípedo, quais são os elementos que nós temos? Nós temos o comprimento, a largura e a altura. Qual que é a expressão que nós utilizamos para encontrar qual que é esse volume? É o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Que nesse caso está sendo representado pela letra A, B e C. Aqui nós temos o cilindro. Então, quais são os elementos que nós temos? Nós temos o raio da base e nós também temos a altura. Qual que é a expressão que nós utilizamos para encontrar aí qual que é esse volume? Então, é a área da base vezes a altura, isso é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Nesta aula também nós vamos resolver os exercícios da seção de hora de estudo. Então, na questão número 1, fala o seguinte. Essa figura, ela mostra 3 polígonos desenhados em uma folha quadriculada. Para cada um desses polígonos foi assinalado no plano cartesiano o ponto cujas coordenadas horizontal e vertical são, respectivamente, o seu perímetro e também a sua área. Logo em seguida, nós temos a questão: qual é a correspondência correta entre os polígonos e os pontos? Então, como nós não sabemos, né, quanto que mede cada lado aqui dessa figura, nós podemos dizer que cada quadrinho da malha quadriculada é dada por L, L de lado. Então, nós podemos pensar assim, ó, o polígono número 1, né, esse primeiro aqui. Então, olha só, ele tem 5 e 5. Então, ele tem 5L e 5L. Então, 5 vezes 5, 25. Então, ele tem 25L ao quadrado, né, esse seria a área dele. Aí, na figura 2. Na figura 2, nós podemos pensar assim também.
Olha só, 5 vezes 5, contando como se tivesse completo aqui e aqui também. Então, seria 25L ao quadrado menos, tem, olha, 1, 2, 3, estão tirando esses 3 quadrinhos. Então, seria 25L ao quadrado menos 3L ao quadrado. Ou seja, no final, a área seria 22L ao quadrado. E aqui na figura 3, também seria 25, né? Se nós fizéssemos a soma total aqui. E aí, a gente ia tirar quantos quadrinhos que não tem. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25L ao quadrado menos 7L ao quadrado, 18L ao quadrado. Então, o polígono de maior perímetro é o polígono de menor área, né? Ou seja, seria o 3 menos B. Os dois polígonos que estão antes ali do perímetro, então dessa forma nós verificamos qual tem a maior área. E a gente vai ter aí que a resposta seria 1 menos C e 2 menos A. Então a questão correta seria ali a questão E. Questão 2. A moeda de R$1, ela consiste de 2 círculos concêntricos, de diâmetros de aproximadamente 2,60 centímetros e 1,80 centímetros, conforme nós vemos nessa figura. Qual que é a área da região dourada da moeda em milímetros ao quadrado, considerando π com 3,14? A área que nós estamos procurando, né, ela é a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor, né? Então, como que nós calculamos essa área? Π vezes raio ao quadrado da primeira figura, né, do círculo maior, menos π vezes raio ao quadrado da figura 2. Então, nós vamos ter π vezes 1,3 ao quadrado, menos π vezes 0,9 ao quadrado. Então, no final, qual que é a área que nós vamos ter? Nós vamos ter 236,32 milímetros ao quadrado. Questão 3. Celso decidiu montar uma pequena horta no quintal de sua casa, no formato de um retângulo, medindo 1 metro de largura por 4 metros de comprimento. Para fazer a irrigação, ele decidiu utilizar 4 aspersores, que molham regiões circulares com raio igual a 50 centímetros. As regiões molhadas, representadas em cinza, elas tangenciam-se entre si e também tangenciam as bordas da região retangular destinada à horta, como mostra na figura a seguir. Algum tempo depois, Celso percebeu que algumas plantas não recebiam água suficiente para o seu desenvolvimento, por estarem próximas à borda da horta. Assim, ele verificou que a área não molhada da horta corresponde a... Então, aqui ele fala para utilizar o π como igual a 3. Então, a área que nós estamos procurando também é a diferença, né, entre a área total da horta, né, e a área dos 4 círculos. Então, dessa maneira, nós podemos ter, então, a área igual, então, a área total menos a área dos 4 círculos. Então, como que vai ficar? Área igual 4 vezes 1, que é da área total, menos agora da área ali da horta, né? Então, seria 4 vezes π vezes r ao quadrado, que seria o raio ao quadrado. Então, no final, nós vamos ter quanto? A área procurada, ela é igual a 1 metro quadrado. Considerando que a área da horta então, 4 metros vezes 1 metro, nós vamos ter 4 metros ao quadrado. E nós temos a área não molhada correspondente a 1/4, ou seja, 25%. Então, qual que é a resposta correta? A questão E. Questão 4. Um administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas na região e montou kits com 6 tambores para abastecimento de água em casas de família de baixa renda, conforme a figura seguinte. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Então, olha só que nós temos essa imagem. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total desse kit em um mês pagará a quantia de. Então, aqui ele fala para considerar π aproximadamente 3. Então, como que eu faço para descobrir quanto, né, que essa família gastaria?
Então, primeiro nós precisamos descobrir qual que é o volume do tambor, né? Qual que é a forma que nós utilizamos? É essa daqui, né? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter o volume, né, que é 0,12 metros cúbicos. Então, o volume de água contido em um kit de 6 tambores então, 6 vezes esse volume, né, que vai dar 0,72 metros cúbicos. Então, assim, o valor pago, né, por essa família, por família, utilizando 12 vezes essa capacidade, então, é 2,5 vezes 12 vezes 0,72, né? Então, vai dar 21,60. Qual que é a opção correta? A opção correta é a opção B. Questão 5. Um aluno do curso de automoção industrial resolveu harmonizar parafina líquida em 2 recipientes. Um na forma de um prisma retangular e outro na forma de um cilindro circular. Reto, cujas medidas estão indicadas abaixo. Então, aqui nós temos essas medidas. A DOT π igual a 3,14. Então, nós vamos utilizar aqui o π como 3,14. Sobre esses recipientes, é correto afirmar. Então, no recipiente 1, cabe mais parafina que no recipiente 2? No recipiente 1, cabe menos parafina que no recipiente 2? Tanto no recipiente 1 quanto no recipiente 2 cabem a mesma quantidade de parafina? Tanto no recipiente 1 quanto no 2 cabem menos de 6,1 litros de parafina? Tanto no recipiente 1 quanto no 2 cabem mais de 6,3 litros de parafina? O que nós precisamos saber? Precisamos saber qual que é o volume, né? Então, vamos calcular primeiro o volume do recipiente 1, né? Então, qual que é a forma que nós utilizamos? Seria essa daqui, né? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, é 20 vezes 20 vezes 15,5. 15,7. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 6.280 centímetros cúbicos. E aí, do recipiente 2. Então, ele tem uma forma cilíndrica. Qual que é a forma que nós utilizamos? Essa. Substituindo os valores, qual que é o volume? O volume é 6.280. Então, portanto, tanto no recipiente 1 quanto no 2 cabem a mesma quantidade, né? Então, qual que é a opção correta? A opção C. Questão 6. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados e de lado medindo 1 metro, conforme essa figura aqui. Então, na figura, nós temos os pontos A, B, C e D, né? Eles são pontos médios dos lados desse quadrado. E os segmentos AP e QC, eles medem 1/4 da medida do lado desse quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e o outro, né, para a parte mais clara, né, dessas regiões aqui, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual que é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, nós observamos que a área da região clara, ela é igual ao quádruplo, ou seja, multiplicado 4 vezes a área do triângulo. E aí, uma vez que os triângulos, os 4 triângulos que nós temos ali são congruentes, eles são iguais, têm a mesma medida, então, a área do triângulo então, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, trocando esses valores pela fórmula, nós vamos ter aqui 1/16, ou seja, é 1/16 metros quadrados. E agora, a área da região clara, ela é igual a 4 vezes esse valor, né? Então, seria 4 vezes 1/16, que vai ser igual a 1/4 metro quadrado. Como a medida do lado do quadrado é 1, então a região assombreada, cinza, ela pode ser calculada por meio da diferença, né? Pela conta de menos da área do quadrado pela área clara. Então, a área sombreada, ela é igual a 1 menos 1/4, ou seja, 3/4.
Então, é 3/4 metro ao quadrado. Assim, o preço dado por 1/4 vezes 50 mais 3/4 vezes 30 é igual a quanto? É igual a 35. Então, o custo com materiais é de R$35. A opção correta é a opção B. Nossa última questão, então, com base nos conhecimentos sobre as áreas e volumes estudados nesse capítulo, elabore um problema para cada uma dessas imagens a seguir e, em seguida, junte-se com o colega, troquem as questões que vocês elaboraram e discutam as resoluções. Então, nós vamos precisar adaptar essa atividade, né? O que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai escolher, né, aqui uma dessas imagens, vocês vão elaborar um problema, sobre o volume ou área, né, com relação a essas imagens aqui, e aí vocês vão enviar a foto desse problema elaborado para um colega resolver, e depois que ele resolver, vocês vão registrar isso no caderno, ele vai mandar a foto novamente resolvida, vocês vão registrar no caderno aí a resposta do colega e também o nome desse colega que resolveu com vocês. Também pode ser um familiar, tá ok? Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo que eu vou ajudando vocês, ok? Tenham um ótimo dia de estudos.